Oi, eu sou o Rafael Costa e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pluralidade. As dificuldades que eu encontro muito é calçadas irregulares, às vezes estão cheias de barraco, de carro, buracos, então é bem complicado. Nesse episódio vamos abordar quais os desafios que a pessoa com deficiência visual enfrenta quando se trata de mobilidade urbana. Para que eu pudesse esperar alguém para me atravessar, porque como aqui não tem o sinal sonoro, então eu decidi parar para não me arriscar e isso às vezes demora um pouquinho, tem pessoas que passam, vai embora. Para falar sobre o assunto, eu recebo novamente a professora universitária Luciane Maria Molina. Luciane, eu inicio então esse nosso bate-papo já abordando para você quais os desafios encontrados ao se locomover sozinha. O grande desafio encontrado por pessoas com deficiência visual na locomoção e na mobilidade diz respeito à acessibilidade da estrutura física e arquitetônica dos ambientes, sejam eles espaços abertos ou fechados. No caso, nas cidades mais antigas, como é o caso aqui do Vale do Paraíba, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Lorena, a estrutura dos passeios, no caso das calçadas, é muito precária, né? Então a gente tem muitos desníveis, buracos, irregularidades, e isso provoca uma situação muito complexa para a locomoção. A questão das lixeiras, dos jardins nas calçadas, dos galhos de árvores espalhados, aéreos, tudo isso ele traz uma dificuldade e um perigo a mais para a pessoa com deficiência visual. Quando a pessoa com deficiência visual utiliza a bengala para se locomover, ela consegue ter os obstáculos do chão detectados por essa tecnologia, pela bengala, que funciona como se fosse a extensão dos dedos da pessoa cega e que toca o chão. Mas a bengala ela não consegue detectar obstáculos aéreos e a pessoa com deficiência visual ela fica vulnerável a acidentes com galhos, com árvores, com lixeiras, com todos os tipos de obstáculos que não são detectados pela bengala e que estão acima da linha da cintura. Outra tecnologia assistiva usada por pessoas com deficiência visual são os cães-guia. Os cães-guia, eles conseguem guiar a pessoa por um trajeto com maior segurança, desviar as pessoas de obstáculos aéreos, encontrar portas, desviar de lixeiras. Então, o cão-guia é uma tecnologia assistiva bastante completa no sentido de dar autonomia e independência no percurso, na orientação e na mobilidade da pessoa cega. Luciane, você é de Guaratinguetá, cidade vizinha aqui de São José dos Campos, e a minha pergunta então é a seguinte: a cidade de Guará, assim como outras cidades aqui do Vale do Paraíba, são cidades acessíveis para a pessoa com deficiência visual? Guaratinguetá, assim como tantas outras cidades aqui do Vale, é uma cidade mais antiga e não tem estrutura de acessibilidade para mobilidade das pessoas com deficiência visual. Então, existe uma condição bastante precária nesses percursos, nessas calçadas, nas ruas, enfim. Eu considero que a cidade ela não está preparada no quesito acessibilidade para atender pessoas com deficiência. A gente espera que o poder público ele olhe para essas questões com mais carinho e consiga enxergar que as pessoas com deficiência visual também transitam nas calçadas, são pedestres e precisam de algo mais acessível para chegar nos lugares. Locais como bancos, rodoviárias e estabelecimentos comerciais possuem placas ou um sistema sonoro que facilite a mobilidade para as pessoas com deficiência visual? E de que forma a ausência desses recursos deveriam ser modificadas? E se existe alguma legislação específica?
A Lei 10.098 de 2000 é conhecida como Lei da Acessibilidade. Ela trouxe a necessidade de incorporar esse conceito nos prédios públicos de uso particular e de uso coletivo, e foi reforçado pela Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que coloca a questão da acessibilidade como algo que deva ser cumprido nesses estabelecimentos. Então, os estabelecimentos, eles precisam dispor de piso podotátil, que é aquele piso para guiar as pessoas com deficiência visual. Ele é um piso que tem dois modelos, né? Dois tipos. A gente tem o piso direcional, que é aquele que tem várias ranhuras, várias ranhuras na vertical, né? Ele serve para direcionar a pessoa até um determinado lugar, espaço, e tem o piso de alerta, que é aquele piso que tem as bolinhas. São as bolinhas que indicam que ali tem uma mudança de direção, tem algum obstáculo. Então, por isso que a gente chama de piso de alerta. Ele alerta que algo à frente mudou, né? Ou que você tem que parar para rastrear o que tem à frente. Então, esses dois tipos de piso podotáteis, eles precisam estar nesses ambientes. Outra questão é a sinalização através de placas de identificação de locais. E uma dessas sinalizações é a sinalização em braille. São as placas em que tem a inscrição em braille, tanto nos balcões de atendimento, nas portas, nos trajetos. E tem a questão também do mapa tátil. O mapa tátil é uma espécie de planta baixa do ambiente. Isso é muito encontrado nos bancos. E nessa planta baixa tem em alto relevo o percurso para que a pessoa conheça aquele espaço em que ela vai frequentar. Então, ali é como se fosse uma mesinha, né? Ele fica inclinado a 15 graus e a pessoa com deficiência visual vai sentir em alto relevo o trajeto e o percurso e como estão distribuídos os elementos dentro daquele espaço, né? Se for um banco, por exemplo, como que é o percurso para ela chegar até o guichê de atendimento, até o caixa, até, por exemplo, a questão da mesa de autoatendimento, das cadeiras para espera, enfim. E esse mapa tátil, ele vai guiar a pessoa e também tem a inscrição em braille do que representa cada espaço ali dentro do ambiente. A sonorização das senhas também é uma questão muito importante. Então, geralmente, já em órgãos públicos como Receita Federal, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, do Serviço Social, né? Já tem a sinalização das senhas em fala, em voz alta, né? Mas, assim, a gente entende que a acessibilidade vai muito além disso, vai muito além da estrutura e vai muito além da questão da tecnologia. Nós também precisamos entender que a acessibilidade, ela é a quebra de uma barreira atitudinal, ou seja, a empatia das pessoas para servirem ou para auxiliarem pessoas com deficiência em órgãos públicos, né? A gente entende que a tecnologia, a sinalização, ela ajuda muito, muito. Ela é um diferencial entre você conseguir chegar em algum lugar com autonomia ou não conseguir chegar nesse lugar, não ter essa autonomia e não ter segurança, né? O que é perigoso, o que traz um prejuízo muito grande, inclusive coloca a vida em risco. Porém, dentro de um estabelecimento,
A questão do atendimento adequado é muito importante. Não adianta só você colocar placas em braille, pisos podotáteis, sinalização, identificação em um mural. Um QR Code, por exemplo, é um sinalizador de acessibilidade também utilizado hoje em dia para indicar trajetos e percursos, para fazer leitura de informativos em murais, porque a tecnologia hoje ela traz a questão da acessibilidade muito fortalecida na palma das mãos das pessoas com deficiência, através dos leitores de tela, enfim. Mas não adianta nada disso se não tiver o papel humano, né? O recurso humano, a quebra da barreira atitudinal, você saber atender, chegar, solicitar para que a pessoa com deficiência ela se sente, para que ela saiba onde tem uma cadeira, para que ela saiba onde está um guichê, por exemplo. Então, você oferecer a sua ajuda e você saber como ajudar uma pessoa com deficiência visual é talvez mais importante do que você espalhar acessibilidade no espaço público, né? As duas coisas elas precisam andar juntas. Luciane, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, quando uma pessoa com deficiência visual estiver com alguma dificuldade, vou exemplificar aqui, atravessar a rua, existe uma forma certa de ajudar e como abordar e oferecer essa ajuda? De como ajudar uma pessoa a atravessar a rua, por exemplo, e de como ajudar uma pessoa a transitar no espaço que é precário de acessibilidade, não tem uma receita pronta, tá? Mas tem sim alguns indicadores que pode colaborar e contribuir para que essa relação entre ajuda e ajudado seja mais harmônica possível. Então, sempre que chegar próximo a uma pessoa com deficiência visual, ofereça ajuda. Faça ela perceber que você está ali perto dela, tocando levemente as mãos ou o ombro da pessoa, por exemplo, falando diretamente com ela. Como a troca de olhares, ela não vai acontecer nesse caso, né? Então, o toque, o leve toque, ele é como se fosse um indicativo de que eu estou aqui, eu posso te ajudar, né? E pergunte de que maneira essa ajuda ela pode ser bem-vinda. Muitas pessoas com deficiência visual recusam as ajudas porque elas se sentem capazes de fazer aquele percurso sozinha, ou elas já têm confiança de que elas conseguem chegar a um determinado lugar com segurança e autonomia. Então, não fique constrangido se a pessoa com deficiência visual negar a sua ajuda naquele momento. Em outro momento, ela pode precisar de você. Então, pergunte sempre de que maneira você pode ajudar aquela pessoa. Se você for ajudar uma pessoa a atravessar a rua, você precisa deixar que a pessoa com deficiência visual segure no seu cotovelo dobrado ou nos seus ombros. Porque através do movimento do seu corpo e desse toque no cotovelo ou nos ombros, ela vai perceber, a pessoa com deficiência visual vai perceber os desníveis, como subidas e descidas de guias, e ela vai conseguir perceber o movimento do seu corpo. Então, deixe que a própria pessoa com deficiência segure em você, no seu ombro ou no seu cotovelo. Se for passar por um lugar estreito, se tiver uma passagem estreita pelo caminho, você deve dobrar o seu cotovelo e colocar o braço para trás do corpo. Assim, a pessoa com deficiência visual, ainda segurando no seu cotovelo, ela vai perceber o movimento de braço para trás e vai alinhar o corpo dela logo atrás do seu, para que possam passar no lugar mais estreito. Isso porque quando você está guiando uma pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência visual ela tem que ficar sempre um meio passo atrás de você,
Por quê? Porque é o seu corpo que vai antecipar esses obstáculos, esses desníveis, as subidas e descidas de degraus. Então, o certo é que a pessoa que está sendo guiada fique meio passo atrás do guia, de quem está guiando. Outra questão é, por exemplo, numa escada, numa subida dos degraus do ônibus, enfim. Direcione sempre a mão da pessoa com deficiência visual no corrimão, certo? Para que ela saiba se a escada desce ou sobe e para que ela possa também se orientar e se localizar bem ali. Se for guiar uma pessoa por uma escada, esteja sempre um degrau acima ou um degrau abaixo dela, para que ela possa entender quando a escada terminou, né? E para que ela possa também segurar nos seus ombros e ser guiado, ou nos cotovelos e ser guiado por você. Converse sempre com a pessoa que está sendo guiada, né? Informe por onde passam, o que está ao redor, para que caminho vão seguir, né? Isso não estar junto com uma pessoa com deficiência visual, guiando-a, não impede que vocês troquem esse diálogo. Isso é muito importante. Se for indicar um assento para a pessoa com deficiência, não empurre para que ela sente. E sim, pegue as mãos dela e coloque no encosto ou nos braços da cadeira, do assento. Assim ela vai saber para que lado está direcionado esse assento, essa cadeira, e qual é a altura, através do rastreamento de mãos e de pernas. É muito simples ajudar uma pessoa com deficiência visual. E sempre indique direções o mais específico possível. A 10 passos à sua frente, à sua direita, à sua esquerda. Nunca use ali, aqui, lá, porque essas expressões elas não vão conseguir ter efeito para quem não vê. Então, sempre direcione as posições, os espaços com relação à lateralidade da pessoa com deficiência, à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, atrás de você. Isso é muito importante. E esse foi o Pluralidade. Esse episódio contém trechos da reportagem realizada pela Diário de Pernambuco. O Pluralidade teve uma produção de Júlia Leite, Natasha Freitas, Tamires Trindade, Vanessa Trois e Wanderson Luiz. Edição e direção de Rafael Costa. A gente se ouve em um próximo episódio. Até lá. Tchau!